refeito, a gente já está aqui ouvindo o professor Roberto Rodrigues. Nos ouve bem agora, professor? Bom dia para o senhor. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Agora sim. Eduardo. Muito bem. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, professor. Imagina, obrigado. E a carne, na opinião do senhor? Quando é que ela baixa para começar já na veia a conversa? Eduardo, o problema da inflação de alimentos, inclusive carne, não é um problema brasileiro, é um problema global determinado pela pandemia. O que aconteceu basicamente foi o seguinte: a pandemia trouxe de volta o fantasma da segurança alimentar. Muitos países que não tinham capacidade de produzir o suficiente começaram a se desesperar, compraram mais do que precisavam, fazer estoques. O tema é de uma importância vital para a questão política e social em qualquer país. Um povo com fome derruba governo. Então, governos do mundo todo começaram a se preocupar com isso, importando mais para fazer estoques. Resultado, como a oferta de alimentos no mundo não era muito grande, era a média normal, e a demanda cresceu muito, os preços explodiram. Vários produtos dobraram de preço em dólar lá fora. Então, isso foi um processo que gerou a inflação de alimentos no mundo inteiro. Grãos e também proteína animal, carnes, todas elas, de corte, de bovino de corte, produtos de leite, carne de frango, de suíno, tudo cresceu. Somou-se a esse fato um problema dramático na China. Foi a peste suína africana que obrigou os chineses a sacrificar 400 milhões de cabeças de suíno. Imagine isso, Eduardo. Que loucura que foi. Resultado, a oferta desapareceu de carne na China, se transformou num grande importador. Então, tudo isso contribuiu para que os preços aumentassem no mundo inteiro. Como consequência de preços altos no mundo inteiro, produtores rurais de todo o planeta quiseram plantar mais. Claro, para aumentar os bons preços. Resultado, os insumos explodiram de preço. Fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas, sementes, tudo explodiu porque a demanda cresceu, a oferta era mais ou menos estabilizada, além de problemas de energia na Europa, na própria China, a Bielorrússia com problemas de embargo comercial, vários fatores inibiram a produção de insumos que também produziram de preço. E aí, isso levou a mais inflação de alimentos, porque os custos subiram, haja recuperação de preço. Então, todos esses fatores foram centrais para que os preços de alimentos subissem no mundo todo. E ainda no Brasil teve o câmbio, como eu já falei antes, que levou a uma valorização superior ao resto do mundo. De modo que vai cair o preço da carne? Não é já, Eduardo, não é já, porque a oferta continua estreita em relação à demanda, o mundo continua importando muito. O que vai acontecer, isso sim, é que o produtor rural brasileiro plantou agora, neste ano, entre outubro e agora dezembro, uma safra enorme, provavelmente uma safra recorde de grãos mais uma vez. E aí, essa safra de grãos vai favorecer a redução da inflação e vai favorecer a redução do preço da carne também, porque todo bicho que come grão, soja, milho, como suínos, aves e até gado, vão ter uma oferta abundante e os preços devem cair. Então, é um processo, Eduardo, lento. Inflação de alimentos é um processo universal e cuja recuperação não é imediata. É lenta, depende da oferta da safra que cresça. E vai crescer, se Deus quiser, uma boa safra no ano que vem. Agora, do lado da demanda, professor, essa baixa demanda ou menor do que a gente historicamente tem aqui no Brasil é capaz de jogar o preço da carne para baixo também? Porque a gente tinha uma expectativa de que com uma oferta possivelmente maior aqui dentro, já que as exportações para a China estavam proibidas, estavam paradas, a gente tivesse uma queda do preço para o consumidor brasileiro. Isso não aconteceu. Teve muito produtor que segurou o gado no pasto, né? Ao invés de já mandar para o abate, na expectativa de que houvesse a liberação da China, muitos seguraram até o limite possível mesmo esse gado no pasto. E o consumo foi caindo pelo preço, algo que a gente estava conversando aqui, inclusive eu e o Edu, um pouco antes da sua entrevista. Essa demanda um pouco menor também tem a capacidade de reduzir o preço, doutor? Professor, o senhor acha que isso vai acabar influenciando nesse mercado? Ana Paula, em primeiro lugar, parabéns pelo teu comentário. Perfeito o teu comentário. É exatamente o que aconteceu. A China, nós exportamos 30% da carne que produzimos no Brasil. E a China compra metade disso. Então, realmente, o abate diminuiu bastante, o produtor segurou o boi para esperar um momento melhor. Agora a China voltou a importar, anunciou que vai voltar a importar do Brasil rapidamente,
e isso vai voltar à normalidade. Então você tem toda a razão, minha filha. Em relação à oferta é exatamente isso. Em relação à demanda, também uma razão dramática. Um desemprego gigantesco no Brasil, uma queda de renda também importante, dramática, também terrível, o que fez com que o consumo diminuísse. Diminuindo o consumo, há também um aumento, uma diminuição de preço, porque se a demanda cai e a oferta é estável, o preço tende a cair. Então, eu não acredito que caia muito também, Ana Paula, porque como as exportações vão retornar agora para a China, as coisas vão ficar mais ou menos estabilizadas até fevereiro, março do ano que vem, quando a grande safra chegar e tivermos uma condição de redução da inflação em geral, e não apenas de carne. É uma lógica que é interessante da gente observar, né, Edu? Porque se aplica a quase tudo, né? Exatamente. Da oferta e da procura. Em alguns casos não, como, por exemplo, o caso da carne, né? E tem o problema da energia também. Outros custos que subiram, né, Ana Paula? Não foi Sim. só a inflação de alimentos. A energia subiu, petróleo subiu, gás subiu, tudo subiu. Então houve realmente um aumento de preço global que afetou demais a economia do mundo inteirinho. E aqui nós fomos mais afetados pela questão cambial. Professor Roberto Rodrigues, é sempre um prazer tê-lo aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, na Rádio Bandeirantes como um todo, não só ouvi-lo, como estar com o senhor sempre. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Um bom sábado para o senhor. Obrigada. Eduardo, Ana Paula, obrigado a vocês. E olha, se não nos encontrarmos mais, que 2022 seja o nosso melhor ano até aqui, se Deus quiser. É o que a Tomara. gente sempre Amém. espera, que o ano que vem seja melhor do que esse. Obrigado. Grande abraço.